capítulo, versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Glória a Deus. Podemos ler, meus irmãos? 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Glória a Deus. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Gostaria que os irmãos tenham abrido lá em Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 22, versículo 11. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Aleluia. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem justo faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas da frente. Glória a Deus. Aleluia. Com essa palavra, meus irmãos, gostaria de somente louvar um pedacinho de um hino nessa noite. O óleo, o azeite, que o Senhor possa descer sobre a nossa vida. Meu Deus, vem impactar a nossa vida com tua glória, ó Pai. Vem nos dar as respostas das orações nessa noite. Que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado. Meu Deus, renova, ó Deus, ó Pai, que Ele enche vaso aqui nessa noite. Com tua graça, com teu poder. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Confirma, Jesus, a grande obra que Ele fez. Amém, e amém, e amém. Os irmãos possam se sentar exaltando seu caspalmos, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, essa campanha de santificação é a qual Deus revelou ali para nosso irmão Isaías. O irmão Isaías me deu essa oportunidade, está pregando. Vou falar aqui nessa noite de um homem, conhecido por representar os profetas, um homem chamado Elias, um homem que pregava sobre o pecado, pregava contra o pecado, pregava contra a idolatria, pregava contra as coisas que desagradavam a Deus, as coisas erradas. Esse homem conhecido como Elias, ele pregou tanto, ele profetizou tanto, que chegou um tempo que queriam matar ele, que queria perseguiu ele, até chegar ao ponto de ele se esconder numa caverna. Um homem que era usado por Deus, um homem que profetizava e tudo que ele falava acontecia. Esse homem foi levantado numa época a qual o povo de Israel se tinha contaminado com a idolatria, com o pecado. O povo de Israel se tinha contaminado com a prostituição, com as feitiçarias, a qual tinha vários profetas de Baal, a qual o povo de Israel começaram a ouvir aqueles profetas de Baal, começaram também a adorar Baal. Então Deus levantou Elias naquela época para falar para aquele povo, para abrir os olhos daquele povo, para mostrar para aquele povo que só há um Deus ao qual deve servir. É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus levantou Elias para pregoar o Evangelho. Deus levantou Elias para que aquele povo visse quem era Deus de verdade. Então Elias chamou aquele povo para se juntar a ele. Elias chamou aquele povo para mostrar quem era Deus de verdade. Chamou: vem, vamos ao Monte Carmelo, junte-se a mim lá. Se é Deus, o verdadeiro Deus, você vai seguir a Deus. Se é Baal, vocês vão seguir Baal. Então Elias chamou aquele povo e se juntou aquele povo lá.
E Elias, olha o que Elias fez primeiro, meus irmãos. Elias pegou as 12 pedras e consertou o altar. Antes de tudo, Elias consertou o altar para fazer o sacrifício, para que pudesse lá na frente cair o fogo do céu. Elias, primeiramente, ele chegou já consertando tudo. É assim a palavra de Deus nessa noite. Se nós queremos que algo aconteça na vida nossa, se nós queremos que pregar com unção, pregar para que o povo venha se converter, pregar para que o povo venha largar o pecado, venha largar as impurezas, a feitiçaria, a prostituição, meus irmãos, nós primeiro temos que consertar nós mesmos. Nós primeiro temos que consertar o altar, a nossa vida. Porque o que vir na nossa vida, meus irmãos, vai gerar uma revolução, vai gerar algo tão grande da parte de Deus, que as pessoas vão se prostrar e vão ver que Deus é Deus. Glória a Deus. Aleluia. É assim que aconteceu naquele dia. Elias consertou o altar e clamou. Uma oração simples. Elias falou: Senhor, responde-me, Senhor. Mostra para esse povo que Tu és Deus e tornaste o Teu coração para trás. Está vendo, meus irmãos, uma oração simples. Logo depois disso, o fogo do céu desceu. Logo depois que ele consertou o altar e orou, o fogo do céu desceu. Então, meus irmãos, para nós ver o fogo descendo, para nós ver milagre, paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo, nós precisamos santificar a nossa vida. Glória a Deus. Não adianta eu querer ver um cego ver, orar no nome do Senhor Jesus, não me santificar para isso, eu não me consertar a minha vida, primeiramente para isso. Às vezes eu posso olhar para a vida do irmão, da irmã, e não santifica a minha vida, e não muda a minha vida, sei que a minha vida está errada. Então eu preciso primeiramente consertar a minha vida, consertar o altar, que é a minha vida, para depois levar o Evangelho. Sabe por quê? Quando nós consertamos diante de Deus, quando nós começamos a falar da palavra, a palavra de Deus é diferente. A palavra que sai da nossa boca, ela sai como bola de fogo. Ela sai para transformar a vida, para salvar, para transformar, para curar. E quando nós santificar a nossa vida, quando nós colocar de pé e consertar verdadeiramente no Senhor Jesus, Deus vai dar a nós autoridade no nome dele. Meus irmãos, o que Elias mostrou para aquele povo caiu prostrado e diz: só o Senhor é Deus. E porque hoje, no dia de hoje, meus irmãos, hoje nós não podemos fazer isso também. Se Elias, ele era sujeito, ele era homem, ele tinha as mesmas paixões que nós. E Elias desafiou aqueles profetas, Elias desafiou para mostrar que eles eram Deus. Sabe o que nós temos que fazer, meus irmãos? Tem coisa que só cabe a nós fazer. O que Deus tem para fazer, vai fazer. Mas se eu não tomar posição, se eu não dar um passo, se eu não melhorar, se eu não mudar, Deus não vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Elias, meus irmãos, ele enfrentou o pecado, ele enfrentou a corrupção para pregoar o Evangelho de Cristo Jesus. Elias não queria brigar com o povo, Elias não queria trazer uma discórdia para o povo, mas Elias queria mostrar para o povo quem era Deus de verdade. Às vezes dentro da igreja, meus irmãos, nós queremos brigar um com o outro, contender um com o outro, mas na verdade nós temos que pregar o Evangelho e mostrar que Deus é Deus de verdade. E largar de briga, largar de picuinha, largar de disse-me-disse, largar de fofoca e começar a dobrar o joelho, a santificar, a colocar a cara no pó e adorar somente a Deus. O que está faltando, meus irmãos, para a igreja ser uma igreja de poder, uma igreja cheia de bênção. Para que está faltando a igreja? Que quando o homem ora, a mulher ora, o fogo dos céus cai. É a santificação, é a mudança. O que está faltando, meus irmãos, é nós mudar nós mesmos, sem olhar para o irmão, sem olhar para a irmã. O que nós temos que mostrar para o irmão é Deus na nossa vida. Nós não temos que mostrar para ninguém nada.
que nós santifica, que nós busca. Meus irmãos, sabe por quê? Quando nós estamos lá no nosso quarto, ninguém vê, só Deus. E quando você está lá em oculto, Deus, quando você chega na igreja, Deus te mostra, Deus te revela, Deus mostra para o pessoal que você está tendo uma vida de santificação com Ele, uma vida de adoração com Deus. Meus irmãos, nos leva coisas maravilhosas, coisas tremendas, a qual nós nem imaginamos, subiu o coração, nem chegou ao nosso pensamento, nossos olhos não viu, o ouvido não ouviu. Uma vida de santificação nos leva a algo sobrenatural. Deus faz algo extraordinário na nossa vida. Exalte o seu Caspar. Deus queria restaurar a fé daquele povo. Deus queria trazer aquele povo mais próximo dele. Deus queria que aquele povo chegasse a Ele. Essa é a palavra que nós temos que pregar, irmãos. A palavra que nós temos que pregar é que a pessoa tenha desejo de ir mais na casa do Senhor, buscar mais a presença de Deus, buscar mais a face do Senhor Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? No tempo de hoje, se nós não dar a mão, não ajudar um ao outro, aquele que cair, ajudar a se levantar, nós não vamos chegar lá, meus irmãos. Fazer que nem os discípulos de Jesus, cada um repartia o pão, repartia tudo o que tem. E por que nós não podemos fazer isso hoje também? Repartir um pouco de amor, estender a mão, ajudar aquele que está caído, se levantar. Se possível for, meus irmãos, fazer uma visita, irmão, está tudo bem, graças a Deus. Como é que o irmão vai? Como é que está a família do irmão? Como é que vai a situação do irmão? Meus irmãos, isso é uma forma, isso é tão gratificante para a pessoa que está recebendo visita, meus irmãos, que a pessoa, ela se alegra. Deus quer isso de nós, meus irmãos. É que nós venha ajudar a ter mais amor no coração, buscar mais a face do Senhor Jesus, santificar. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que nós devemos, as nossas vestes, temos que estar mais alto que a neve, que não venha faltar o óleo sobre a nossa cabeça. E para o óleo descer, o que tem que acontecer? E para o azeite descer na igreja, na nossa vida, o que tem que acontecer? As nossas vestes têm que estar brancas. As nossas vestes têm que estar em perfeito estado para o fogo descer. Porque se as nossas vestes estiver suja, o fogo não vai descer. A glória, o azeite de Deus não vai descer, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, sabe por quê? Quando o vaso de Deus, ele é maduro, ele sabe se portar. Ele sabe subir no altar, pregar. Ele desce do altar, Deus usa ele não sai falando lá, tá vendo? Deus meteu o chicote hoje. Hoje foi que foi. O vaso maduro, ele não faz isso, meus irmãos. O vaso maduro, ele desce do altar, ele prega a palavra e vai para sua casa tranquilo, sabendo que aquela palavra foi para edificação, tanto dele, tanto também para a igreja. O vaso imaturo, meus irmãos, ele pensa que ele está pregando somente para a igreja, mas a palavra de Deus, ela é pregada para mim, ela é pregada para a irmã, ela é pregada para o irmão, ela é pregada para todos. Nós temos que ter maturidade, meus irmãos, diminuir o nosso eu, o nosso ego, tirar a soberba de dentro do nosso ser e deixar o Espírito Santo de Deus 100% agir, porque quando ele começar a agir, o fogo vai descer, a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, todo dia nós temos que lavar a nossa vestidura no sangue do Cordeiro. Todo dia nós temos que clamar, todo dia que nós temos que santificar, buscar, ler a palavra de Deus, buscar a presença do Pai, meus irmãos, e pregar contra o pecado, contra a idolatria, contra a feitiçaria. Muitos, a palavra de Deus fala que muitos no último dia darão ouvido a espíritos enganadores e afastarão da presença de Deus para adorar no terreiro de macumba, no terreiro de umbanda, quimbanda, adorar as espíritos enganadores, a qual está lá dentro enganando, falando que vai fazer isso, falando que vai dar aquilo, enganando o povo, fazendo com que o povo caia naquele papo deles, né, meus irmãos? Mas nós sabemos que nós que
estamos aqui hoje, nós temos que cada vez mais manter de pé, meu Deus, ficar de pé, porque Deus, Ele vai fazer uma grande obra. E aqueles que se afastaram, aqueles que estão no mundo da perdição, devemos pregar o Evangelho, devemos pregar a palavra. Sabe por quê? O verdadeiro atalai, quando fala em Ezequiel, o verdadeiro atalai, ele prega dentro da igreja a verdade, ele prega a verdade lá fora também. O verdadeiro atalai, ele prega que se você não consertar não, você vai para o inferno. Há dois caminhos, seguir o céu e o inferno. O verdadeiro atalai, ele prega assim dentro da igreja. Ele também chega perto do traficante, ele chega perto do usuário de droga, aquele que prostitui lá fora, e chega e prega também a verdade. Esse é o verdadeiro pregador do Evangelho. Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus. Não é só aquele que prega dentro da igreja, não é só aquele que fala dentro da igreja, que louva dentro da igreja, quando passa o traficante, quando passa o usuário de droga, vira as costas. Esse não é o verdadeiro pregador do Evangelho. O verdadeiro atalai de Cristo é que prega dentro, é que prega fora, é que prega para traficante, é que prega para macumbeiro, para usuário de droga, para prostituta, seja o que for. Esse é o verdadeiro atalai. Então vem dias, meus irmãos, que Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tem adorador aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu trazendo essa palavra aqui, bom demais. Vou abrir a palavra, vou ler, vou estudar. Bacana, vou pregar lá dentro da igreja. Oh glória, oh maravilha. Deus usou demais. Aí quando passa um lá, dependendo da palavra, aí Deus fala, prega para ele. Fala para ele se arrepender dessa vida dele aí, ó. Porque se não arrepender não, vai descer a sepultura. Fala para ele, se ele não seguir os meus caminhos, ele vai partir dessa. Aí eu faço assim, ó, passo direto. E Deus falou para mim pregar para ele, eu não preguei, eu não falei. Como é que eu posso falar que eu sou um pregador do Evangelho, se quando Deus manda eu pregar, eu não prego? Quando Deus manda eu falar, eu não falo? Quando passa alguém necessitado da palavra de Deus, eu não vou falar a palavra. Meus irmãos, Deus está buscando os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é assim, ó. Ele prega por amor, ele fala por amor, ele faz por amor, ele faz tudo por amor, ele não faz por obrigação. O verdadeiro adorador, ele prega dentro, ele prega fora, ele prega a todo momento, a todo instante. Ele prega no serviço, prega para o seu filho, para a sua filha, para a sua casa, ele prega para todos, meus irmãos. Esse é o verdadeiro adorador. É o que adora em espírito e em verdade. Já estou finalizando, já, amém, meus irmãos? A palavra de Deus fala lá em Jeremias capítulo 18, o vaso e o oleiro. Deus levou Jeremias ali na casa do oleiro para mostrar a ele que ele ia restaurar o povo de Israel, que ele ia mudar a vida do povo de Israel, o povo que já estava ali afastando de Deus. A palavra de Deus fala, meus irmãos, lá em Isaías, que Deus chega a falar para o povo de Israel, fala assim: por que tu parou de me adorar? Por que não mais me adoraste? Que Deus está falando para pessoas aqui hoje, por que hoje você não mais me adora? Por que você hoje não mais ora como orava antes? Você não prega mais como pregava antes? Você mais não faz como fazia antes? Porque se tu afastaste de mim, o que eu fiz? O que eu fiz para você se afastar? O que eu fiz para você negar a minha presença? Para você reter aquilo que eu tenho, aquilo que eu te entreguei, aquilo que eu já te dei um dia, o dom que eu te entreguei, você enterrou, hoje você não usa mais esse dom. Deus está falando o que eu fiz para você reter aquilo que eu te dei. Deus está chamando pessoas aqui hoje, meus irmãos, a voltar a santificar, a voltar a buscar a face dele, a voltar a consagrar a vida. Porque quando voltar a consagrar, escuta o que eu estou dizendo, meus irmãos,
Quando a pessoa começar a orar, começar a pregar, começar a louvar, então Deus lá do céu vai derramar fogo. Lá do céu o azeite vai descer, porque as vestes vai estar brancas. E quando o azeite desce nas vestes brancas, algo sobrenatural acontece, meus irmãos. Algo do sobrenatural acontece. Vira uma mistura assim, ó, as vestes brancas com o azeite de Deus. Então derrama naquelas vestes e começa a fazer um reboliço, E não assuste que não, as pessoas estão olhando para você e vendo você outra pessoa. Aonde você passa, o brilho do azeite que desceu sobre a sua vida está. Aonde você passa, aonde você for, o azeite está na sua vida. Porque Deus, Ele nos chamou para santificação. Deus nos chamou para vencer o pecado, a pregar contra o pecado mesmo, a falar: se você não for para Jesus, se você não se arrepender, tem dois caminhos: seguir ao céu, é o inferno. E se você não se humilhar, você não vai ter salvação. Todo aquele que não se achar escrito no livro da vida não herdará o reino dos céus. Deus, queremos que nós pregamos a verdade, o verdadeiro evangelho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Deus está chamando nós, meus irmãos, para intimidade maior. Deus está chamando nós para um compromisso maior. Deus está chamando homens, mulheres corajosos, que pregam o evangelho, assim como Elias, que chega falando: assim diz o Senhor. Rei Acabe, do mesmo jeito que os cachorros beberam o sangue de Nabote, vai beber o seu também. Rei Acabe humilhou perante Deus. Meus irmãos, o verdadeiro está lá e ele é assim, ó: se ele não pregar, Deus cobra. E se ele pregar, as mãos dele vai ser livre daquele sangue. Mas quando Deus mandar pregar, ele não pregar, no último dia nós vamos dar conta com Deus. E assim, hoje nós vimos aqui, amém, glória a Deus. Nós podemos crer nem acreditar. Mas no último dia, a palavra de Deus diz, no juízo final, quando nós estiver diante de Jesus, todo joelho se dobrará perante Ele. Glória a Deus. Todo joelho se confessará. E Deus disse, na palavra dele: ide pregai o meu evangelho. Ide pregai o meu evangelho, ensinando em meu nome. Pregando sobre o pecado, pregando sobre a idolatria, a feitiçaria, o adultério, a prostituição, a fornicação. A palavra de Deus fala que esse não herdará o reino dos céus. Então devemos pregar, meus irmãos, contra o pecado. Porque Jesus, Ele está voltando, Ele vai voltar para buscar lá a igreja. O povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Amém? Até que o Senhor falou. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que os irmãos ficassem sobre os seus pés. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com a igreja. Amém, nessa noite. Glória a Deus. Chega os irmãos sentir amém no coração, ficar de joelho, ficar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja nessa noite, para que Deus venha continuar a falar, nos renovar nessa noite, meus irmãos. Porque nós precisamos do renovo do Senhor Jesus, nós precisamos da graça dele. Nós chegou um tempo que, se a graça de Deus, se o presente do Espírito Santo não estiver com nós não conseguimos, meus irmãos. Nós não conseguimos, então vamos pedir a presença dele nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai de glória, Deus de poder, Deus de mistério, louvado e engrandecido é o teu santo nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor aqui nessa noite. Meu Deus, eu oro, eu busco ao Senhor, meu Pai, e peço ao Senhor que nessa noite eu possa renovar, levantar pregador, meu Deus e meu Pai querido, tua palavra, o teu evangelho. Pregadores, ó Deus, que prega a verdade, Senhor.
que prega, ó Deus, meu Pai querido, a sã doutrina. Meu Deus, meu Pai, a palavra do Senhor, meu Pai querido. Meu Deus, venha confirmar a grande obra, venha abençoar os parentes, venha abençoar os filhos, os netos, os irmãos, oh, meu Deus, meu Pai, a família de cada um nessa noite, para que o Senhor venha salvar, meu Deus, a família, para que o Senhor venha salvar, meu Deus, filhos de mães aqui, para que o Senhor venha salvar, meu Deus, meu Pai, parente nosso, que está lá no mundo, ó Deus, salva Jesus. Salva, ó Deus, meu Pai querido, para junto, nós, ó Deus, meu Pai, herdar aquilo que o Senhor nos prometeu. É uma casa, ó Deus, meu Pai, nos céus, é uma morada. Meu Deus, meu Pai, salva a nossa família, salva, ó Deus, meu Pai, nossos parentes, nossos amigos, salva, ó Deus, a humanidade, ó Pai. Tem misericórdia desse Brasil, tem misericórdia desse mundo, ó Pai, a qual, meu Deus, se está se corrompendo, meu Deus, com pecado, a qual está esquecendo do Senhor, a qual, meu Deus, meu Pai, está virando as costas para o Senhor. Ah, meu Deus, meu Pai, envia a nós, ó Deus, para pregoar o Teu Evangelho, assim como Isaías, Senhor Jesus, para fazer a Tua vontade, para pregoar o Teu Evangelho, Senhor. Meu Deus, mas nós precisamos do Senhor, o azeite do alto dos céus, nós precisamos do Senhor, que o fogo do Senhor desce sobre nós. Meu Deus, a autoridade do Senhor, necessitamos sobre a nossa vida. Meu Deus, sabedoria, Senhor Jesus. Venha confirmar, Jesus, a grande obra, venha confirmar a grande bênção, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Salva, ó Deus, essa nação. Ó Deus, meu Pai querido, que esse povo venha voltar para o Senhor e largar as práticas, ó Deus, meu Pai, errado. Ó Deus, salva a alma, salva a vida, usa-nos a nós como pregador do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sentando, pode exaltar o seu caspão, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Gostaria, nessa noite, de dar uma oportunidade para algumas irmãs, chamar pelos dons. Irmã Cristina aceita? Alguma irmã aceita oportunidade para chamar pelos dons da revelação nessa noite? Irmã Verinha, amém? Glória a Deus. Você dá a sede, deu com palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Até que eu não vou, né, irmãos, orar. Mas só agradecer ao Senhor por essa palavra, né, irmãos, por tudo, né? Tem hora que a gente passa umas tristezas, né? Igual hoje ali, Isabel, uma colega dela, faleceu, né? Assim, menina nova, né, irmãos? Deu infarto e a gente acaba ficando com aquela tristeza, né, irmãos, assim. E só agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, pela nossa saúde, né, irmãos? Pelos livramentos que Deus tem nos dado, né? E eu estou aqui na frente para convidar toda a igreja, irmãos, que a irmã Rafaela, ela está com uma gincana bíblica, né? Assim, são as igrejas, né, irmãos? E a gente faz um grupo, né, para poder estar participando, né, entre jovens, irmãs, irmãos. E aí eu gostaria, né, de convidar os irmãos, né, irmãs que queiram, viu, participar conosco, né? A gente formar um grupo e até quinta-feira tem que estar dando nome, né, irmãos? Para poder formar o grupo e a irmã Rafaela vai estar passando um versículo e a gente vai estar trabalhando dentro desse versículo, né? E essa gincana é para a gente poder adquirir mantimentos, adquirir roupa, né? Para poder estar ajudando as pessoas, né, irmãos? Nesse frio, né? Então, é para isso, para poder estar ajudando. Então, já quem quiser já dar o seu nome hoje, participar, né, irmãos? Não é coisa assim, não, mas gincana, né? Não, né, irmãos? É tudo dentro das coisas de Deus, viu? Aí, setembro, vai reunir, né? Ela está olhando o lugar para a gente poder, né? Assim, tipo, vai ganhar ponto, né? Quem ajudar mais, né? Aí, quem quiser já dar o seu nome hoje, pode procurar a irmã Aline ali, viu? Passa o nome para ela e a gente vai estar formando o grupo para... Depois vai ter uma líder, né, que eu sei que Deus vai preparar, e para poder estar organizando tudo, amém? Que Deus possa abençoar a cada um. Adriana, coloca de pé, eu gostaria de estar fazendo uma oração para o seu filho Lucas, viu? Coloque ele nas mãos do Senhor Jesus, a igreja pode colocar de pé. Irmã Creia, receba um livramento do Senhor,
uma dor assim, ó, né? Ia surgir assim na sua cabeça desse lado. E Deus está dando um livramento, amém? Irmã Lucinha, leva um livramento, viu? Para a sua casa. Não sei para quem, mas leva um livramento do Senhor neste momento que Deus está visitando. Glórias a Deus, irmão Rafael, receba um livramento do Senhor, viu? Deus não me fala o quê, mas o Senhor está cuidando da sua vida e pode receber esse livramento das mãos do Senhor Jesus.